Paz, irmãos, tudo bem? Bom, hoje então, respondendo ao desafio da Mia, eu vou falar um pouquinho sobre Salmo 7, tá bom? Então eu vou começar lendo aqui o versículo 1, que fala assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então, assim, a gente percebe que nesse salmo, Davi já declara logo no começo a confiança que ele tinha em Deus, né? Mesmo passando por uma circunstância difícil, que tinha alguém que o perseguia e que falava coisas contra ele, mas mesmo assim, ele declarava que a confiança dele estava em Deus. Então eu refleti assim que nas nossas vidas a gente tem que fazer também da mesma forma, que a nossa confiança esteja primeiramente em Deus, né? Não em coisas ou na nossa própria força, mas que realmente precisa estar em Deus. Toda a nossa confiança e livramento que a gente peça, que a gente possa pedir ao Senhor. Então, no decorrer do capítulo, eu destaquei também o versículo 8, que fala assim: O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Ou seja, diante daquela circunstância que Davi passava, ele clamava a Deus e se dizia íntegro, ou seja, que nele não havia nenhum erro e nada que ele tinha feito de errado para que ele fosse perseguido, ou seja, naquela situação ele era inocente. E aí eu pensei um pouco realmente como às vezes a gente passa por momentos em que a gente sofre, de certa forma, uma injustiça, né? E que a gente é íntegro diante daquela situação, ou seja, a gente não fez nada errado, mas é algo que nos aflige, algo que a gente passa por esse momento, algo que é difícil da gente passar muitas vezes, de diversas situações, né? No caso aqui ele passou com alguém, né? Não entendi muito bem sobre essa história, né? Mas do que Davi passou, mas lendo a gente percebe que ele sofreu uma injustiça e um momento de aflição que ele passava e que Deus era o escudo dele, ou seja, que Deus estava à frente daquela situação diante da integridade que ele tinha, né? E ele colocava isso à prova, pedindo para que se ele tivesse feito algo de errado, que realmente Deus o mostrasse, mas que ele estava íntegro diante daquilo, porque ele não tinha feito nada de errado, nem feito mal a ninguém. E que ele pedia então o livramento de Deus diante dessa circunstância, diante desse inimigo. E assim, colocando pra gente nos dias atuais, quem seria o nosso inimigo, né? Seriam pessoas que falam coisas, ou seriam situações difíceis que a gente passa, momentos difíceis, ou uma injustiça que a gente possa sofrer, palavras que a gente ouviu que a gente não merecia ouvir, sabendo que a gente estava íntegro diante daquilo. Então, assim como Davi fez, né, confiou em Deus e buscou a Deus e colocou Deus ali em primeiro lugar, que a gente também possa fazer isso no momento difícil, no momento da dificuldade, da injustiça, da perseguição, da luta, confiar em Deus e pedir para que Ele esteja à frente, né, dessas circunstâncias. E aqui a gente percebe também que ele fala um pouquinho também das pessoas que fazem isso, no caso o inimigo físico, né? Uma pessoa que, no caso, faz coisas ruins para as outras, que eles mesmos acabam caindo e colhendo a consequência daquilo que eles fazem, né? Quando a gente fala de pessoas que fazem o mal a outra, que falam mentira das outras, ou que de alguma forma prejudicam as outras, né? E fala também dá um pouco da maldade, né? Que além de fazer mal para as pessoas, para uma pessoa apenas, mas tem um coração ruim, uma maldade no coração, e que a gente sabe que só Deus pode transformar realmente, né? Então, pessoal, é isso assim que eu entendi, tá? Desse livro de Salmos, que é tão lindo, que são louvores, né? E é muito interessante poder ler, poder aprender mais sobre eles, tá bom? Um beijão, fiquem na paz. Deus abençoe.